que aqui dá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que deitado é um pouco mais fácil porque a gente consegue, quando passa pro YouTube, me parece que fica melhor, não fica cortado. Por isso que agora eu decidi deitar. Tudo bem com vocês? Boa noite para o pessoal de João Pessoa, na Paraíba. Boa noite para Campina Grande, também na Paraíba. Boa noite para São José dos Campos, em São Paulo, para Roraima, para Manaus, para Caraguatatuba, isso? Em São Paulo. Boa noite para Minas, para Curitiba, para Presidente Prudente, para o Recife, ou para Recife, né? Para Brasília, Cuiabá, Palmas, Londrina, Barra do Garças, Macapá, Porto Velho, Dourados, Sete Lagoas, amigo, Belém do Pará, Feira de Santana e por aí vai. Muito obrigado para você do Rio de Janeiro, de Jacarepaguá. Muito obrigado para todo mundo que assiste. A gente vai bater um papo hoje sobre respostas sem explicação. Só um aviso rápido é que se você está esperando a Black Friday, só para dizer para vocês que amanhã vai ter, né, uma Black Thursday no CPUres. Então, se você tem a intenção de fazer qualquer curso lá, comprar um livro ou a palestra, o site todo vai estar em promoção a partir de amanhã cedo. Então, estou só repassando a informação para quem tiver interesse, tá? Bom, pessoal, a gente vai conversar sobre respostas sem explicação. E afinal de contas, o que eu quero dizer com respostas sem explicação? Às vezes acontece alguma coisa na vida e a gente tem uma resposta, a gente tem um fato, e o fato por si só é uma resposta, aconteceu alguma coisa e a gente não consegue compreender por quê. E a gente reflete, e a gente pensa, e a gente procura uma explicação e simplesmente não tem uma explicação racional para aquilo que aconteceu. Por exemplo, você percebe isso no estudo. O sujeito se empenha, estuda, passa na primeira fase, na segunda fase, e aí na prova de sentença ele tira 5,98, precisa tirar 6, e há uma correção que do ponto de vista dele é claramente injusta, e ele recorre e não passa. Essa é a resposta para aquela pergunta que ele fazia: será que eu vou passar nesse? Veio a resposta era não, e essa resposta apareceu injusta e não há uma explicação racional para, ante a injustiça, eu saber o porquê disso ter acontecido na minha vida. O que eu faço quando eu vivo situações em que eu não tenho explicação? São respostas sem explicação. O sujeito se dedica ao trabalho durante muito tempo, mas não experimenta uma promoção, e outra pessoa que se dedicou quase nada já foi promovido. Às vezes é um relacionamento que você faz tudo para dar certo, ou faz de tudo para dar certo, e de repente vem a resposta e aquela pessoa simplesmente não quer. Não faltou atenção, não faltou admiração, mas de repente acabou. Uma resposta que a vida te dá para uma pergunta, mas a vida só diz sim ou diz não. A vida não traz a explicação. E a pergunta que você pode se fazer é: e agora? O que eu faço? Não fique procurando tantas explicações quanto você imagina, porque por vezes essas explicações não vão existir. Do ponto de vista bíblico, Deus vai dizer que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Do ponto de vista da história, nem a história explica a história. Há alguns momentos da história que as coisas acontecem que nós nem conseguimos compreender por quê. Nem os historiadores conseguem compreender algumas situações históricas que aconteceram.
E a pergunta que você pode se fazer é: o que eu faço diante disso? Diante disso, tendo refletido, tendo não encontrado a explicação para a resposta que você recebeu, aceite a resposta e leve a vida para frente. Não fique remoendo o tempo todo e não fique o tempo todo pensando em como seria a vida se a resposta tivesse sido diferente da que foi, porque se você o fizer, você não evoluirá. A vida não vai passar para uma próxima fase porque você não aceita o game over dessa fase. E aí você não experimenta tudo que aquela outra fase tem. Você não vive o desta porque o desta a vida negou, e o não vive o da próxima porque o da próxima você se nega a viver. E a ideia é justamente você ter essa compreensão da realidade. Supere isso. Supere o sem explicação. Supere o tapa que você não conseguiu entender o porquê do tapa. Talvez tenha sido só para te fazer um pouco mais maduro, talvez tenha sido para te levar para um outro caminho, talvez você só vá compreender daqui a 20 anos, ou talvez você nunca vá compreender o porquê. Eu acredito sinceramente que um dia a gente compreende os vários porquês que acontecem na vida. Me parece que Steve Jobs, no discurso a Stanford, tinha razão. A vida é ligar os pontos. E o que acontece comigo hoje eu não explico hoje, eu só explico amanhã. E só hoje eu consigo explicar o que aconteceu comigo ontem, porque a vida, nas palavras de Steve Jobs, é ligar os pontos. O que acontece com você agora é uma resposta para várias coisas, mas talvez essa resposta venha desacompanhada de explicação. Às vezes a vida não que são as perguntas a respeito do porquê, do justifique sua resposta. Às vezes a vida não justifica a resposta. O que eu quero de você é que você aceite aquilo que é inevitável, aquilo que aconteceu, o caso fortuito e a força maior particular da sua existência, e que você possa viver a próxima fase. Se a vida te negou essa fase, essa porta, não negue você a si mesmo a próxima porta, a porta que a vida reservou para você, a porta que Deus reservou para você, se você acredita em Deus. O tempo passa e a gente vai viver as alegrias, as tristezas, as dificuldades e as bênçãos da nova porta, já que é essa nova porta que se abriu diante de nós. Tudo tem um porquê, mas talvez nós não possamos compreender o porquê de tudo. E não podendo compreender o porquê de tudo, porque a nossa limitação humana e a limitação de circunstâncias que nós desconhecemos, porque o mundo não se resume a nós, e quando o mundo vai para o outro talvez não revele o porquê. É preciso que a nossa vida não dependa da justificativa da resposta, mas tendo a resposta, nós saibamos como agir. Não fique procurando tanta explicação, não. Se isso aconteceu com você, a partir de agora, encare a sua nova realidade e planeje a partir dessa nova realidade. Essa capacidade de adaptação vai fazer muita diferença na sua vida e faz muita diferença na vida de quem pode o tempo todo se reinventar e conseguir chegar a lugares muito mais altos e a uma posição muito mais nobre do que chegaria se não tivesse enfrentado tantos obstáculos assim. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muitíssimo obrigado pela presença, pela paciência. E amanhã é quinta-feira. Amanhã a gente está aqui de novo, tá certo? Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.